Fala, minha família linda do Exatas para Gabaritar, professor Sormani Barreto na área, método Sormani, o método que faz você conhecer o seu inimigo, que é a banca. E aqui, galera, o trabalho é sério, é conteúdo de qualidade. Meus amores, a questãozinha de número 26, tá? Uma questão sobre um tópico, tá? Que a FCC gosta de cobrar, que é a parte de verdades e mentiras, né? Aquelas questões que tem um que acusa o outro. E aí diz, não, José é um mentiroso. Ah, Patrick fala a verdade. Aí Patrick diz, eu não minto. E aí no final ele quer saber quem cometeu um determinado ato, que a questão coloca, quem está mentindo e quem está falando a verdade. Eu vou dar uma dica para você não esquecer mais nunca. Olha o que ele diz. Paulo, Francisco, Carlos Henrique e Alexandre são irmãos, sendo que apenas um deles quebrou um vaso na sala de casa. Ao investigar o ocorrido, a mãe dos cinco ouviu de cada um as seguintes afirmações. Paulo disse, fui eu que quebrei o vaso. Fui eu. Francisco, eu não quebrei o vaso. Tirou dele da reta. Carlos, foi Alexandre quem quebrou o vaso. Henrique disse, Francisco está mentindo. E Alexandre disse, não foi Carlos quem quebrou. Se apenas um dos cinco irmãos disse a verdade, quem quebrou o vaso? Então, galera, ó, só há um veraz. Só há um veraz, porque apenas um dos cinco irmãos disse a verdade. Galera, o que é que você faz nesse tipo de questão? Veja se tem alguém chamando o outro de mentiroso. Quando alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem é acusado. Se eu digo assim, ó, Pedro mente. Se eu chamo Pedro de mentiroso, ou o mentiroso sou eu, ou o mentiroso é Pedro. Esse é um tipo de questão que você faz muito fácil. Beleza? Então vamos lá. Henrique aqui, ó. Henrique disse que Francisco está mentindo. Então você já sabe que uma coisa é certa. Ou Henrique mente ou Francisco mente. Um dos dois aí, ele será mentiroso. Só que veja, se Henrique estiver mentindo, Francisco fala a verdade. Se Francisco estiver mentindo, Henrique fala a verdade. Então, galera, onde tem aqui, ó, o meu amigo Francisco e o meu amigo, o quê? Henrique, um dos dois aqui, gente, vai estar falando a verdade. Então, eu já sei aqui, por exemplo, tá? Que esse aqui mente. Eu já sei que esse aqui mente. E eu já sei que isso aqui mente. Lembre, só um cara fala a verdade. E quando um cara fala que o outro está mentindo, apenas um dos dois será o mentiroso. Ou seja, um dos dois vai estar falando a verdade. Então, isso garante que os outros estão mentindo, já que só tem uma pessoa que fala a verdade. E aí, ó, o que é que Alexandre diz? Não foi Carlos quem quebrou o vaso. Como é mentira que não foi Carlos, é porque foi Carlos. Foi Carlos que quebrou o vaso. Letra correta, letra D. Professor, e eu não preciso mais olhar nada não? Galera, não precisa mais olhar nada. Acabou. Fica ligado nas dicas, porque sempre a gente vai estar colocando aqui várias questões de verdades e mentiras. E depois que eu mostrar os 3 casos possíveis, mais nunca você vai errar
esse tipo de questão e vai perder tempo fazendo suposições. Valeu, galera. Um beijão. Fui.